Bom dia, irmãos. Vamos dar continuidade aos estudos da nossa revista Expressão, que tem um título É Tudo Sobre Jesus. Nesta oportunidade, nós estudaremos a lição de número 5, o descendente que edificará a casa de Deus, com um texto de 2 Samuel 7, de 1 a 17. Esses estudos são um direcionamento para que vocês estudem e vejam as lições de vocês no conforto dos seus lares, neste momento de pandemia onde nós não podemos nos reunir pessoalmente. Oramos que em breve este momento passe e nós consigamos aproveitar a comunhão e voltarmos ao normal. Enquanto isso não acontece, aproveitamos a oportunidade que Deus nos dá de nos comunicarmos e estudarmos juntos esta lição. Quando nós afirmamos que tudo é sobre Jesus, nós reiteramos e deixamos claro que essas palavras se fundamentam naquilo que a Bíblia nos ensina. E também naquilo que nós experimentamos como a transformação sobrenatural do nosso estado de mortos para vivos. E também na experiência diária que temos com a misericórdia do Senhor em todos os dias e em todos os momentos, onde com essa misericórdia dele, Deus, buscamos e nele, em Deus, crescemos. Jesus é o descendente da mulher que nos representa perante o Pai de forma perfeita e eficaz. Ele é o Cordeiro sem mácula, que é o sacrifício que aplaca a ira do Senhor em favor de vós. É o sangue derramado que garante a vida e a liberdade do seu povo, tal qual o sangue aspergido na verga e ombreiras das portas garantiu a vida e a liberdade do povo também. Jesus é a garantia da expiação, é o pagamento da nossa dívida. Cristo é o fim da sentença de morte eterna. É o mediador supremo, o reconciliador entre homem e Deus. E neste pensamento, nós vemos que a vaidade, por muitas vezes, descrita na introdução da nossa lição, acaba sendo um grande empecilho nesta relação, neste relacionamento. No final de tudo, essa vaidade faz com que todas as coisas sejam para a própria satisfação daquele que o faz, e não para o objeto ou para o propósito a qual ele tinha anteriormente. Nesse caso, quando a vaidade age, o propósito e o motivo primordial acabam ficando em segundo plano, quando não, acabam desaparecendo. Os templos grandiosos, os monumentos arquitetônicos religiosos dos tempos antigos, não tinham nenhuma outra conotação a não ser enaltecer a vaidade e o nome daqueles que os construíam. Apenas um nome era exaltado, o nome do próprio autor. Pensando dessa forma, nós vamos entrar numa pequena recapitulação do contexto que nos apresentará o texto de 2 Samuel, no capítulo 7. Veremos descrições do capítulo 5 e do capítulo 6, que dizem pequenas pinceladas de vaidade e como elas acabam sendo um empecilho grandioso para uma tomada de decisão acertada. Em 2 Samuel 5, marca Davi ungido como rei de Israel e, na consequência, suas conquistas e batalhas grandiosas, vitoriosas. Acontecimentos que o deixaram ainda mais reconhecido, ainda mais temido e ainda mais respeitado. E também seguro em assumir para si responsabilidades e atitudes sem considerar o que era essencial. E isso se descreve no capítulo 6 de 2 Samuel, porque este capítulo traz o relato da Arca de Deus sendo levada para Jerusalém, numa intenção até justa, mas de uma forma que não atentou para o que o Senhor tinha como definição para a realização. Mais tarde, quando você tiver a oportunidade, leia no capítulo 15 de Crônicas o relato de Davi dizendo como foi quando ele entendeu o que deveria ser feito. Especificamente no versículo 13, ele comenta uma coisa bastante interessante. Porquanto, da primeira vez, vós não a levastes, e quando ele fala vós não a levastes, ele está dizendo sobre os levitas, que eram aquelas pessoas designadas para fazer o serviço de levar a arca do Senhor. Quando estes levitas não levaram a arca, como é descrito no começo do capítulo 6, o Senhor fez uma brecha em nós, porque não o buscamos segundo a sua ordenança. Uma boa ação, sem uma consideração dos detalhes, teve um desastre muito significativo. E isso custou a vida de Uzá,
que foi fulminado quando a arca, um dos bois, se desequilibrou, a arca fez que ia cair e ele colocou a mão e se encontrou morto. Por esse motivo, até que as definições exigidas pelo Senhor fossem realizadas, a arca ficou por 3 meses na casa de Obed-edom, o geteu. Um detalhe que pode ser também percebido para vocês que lerem esse capítulo em casa é sobre como a cada 6 passos, o temor era tão grande, porque a cada 6 passos que eles carregavam a arca, eles sacrificavam bois e carneiros em agradecimento a Deus. O temor veio, mas é um custo um pouco significativo. Nesse inteirinho nós chegamos ao capítulo 7 de 2 Samuel, que é o objeto do nosso estudo. Este capítulo mostra Davi inquieto e preocupado porque ele desfrutava, segundo ele mesmo dizia, do conforto de uma casa de cedros, enquanto a arca estava na tenda descrita no capítulo anterior. Mais uma vez, Davi, movido por sua intenção justa, mas, de novo, não pensou na forma adequada, resolveu tomar uma atitude. E essa atitude foi fomentada por Natã, apoiada por Natã. Não se passou muito tempo e mais à noite, no mesmo dia, Deus repreende Natã com um questionamento extremamente simples. Ele havia ordenado tal atitude? Nessa mesma linha, quem nesse mundo poderia ter tirado Davi da malhada, de trás das ovelhas, e tirando de lá, o constituiu rei sobre Israel? Quem fez isso? O próprio Deus, agindo soberanamente, ou seres limitados como eu e você, que por mais vezes que podemos admitir, temos certeza que se não fizermos tais e tais coisas, Deus não terá o resultado que achamos ser o melhor para Ele. E ainda existe surpresa quando temos uma outra resposta de Deus. No caso em questão, a negativa do Senhor a Davi dizia respeito a uma obra que só Ele, Deus, poderia realizar. No verso 5, há uma pergunta sobre qual é o real propósito da necessidade da construção de uma morada agradável ao Senhor. Ele diz assim no versículo 5: Vai e diz ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para a minha habitação? Você fará isso? Quem te deu essa ordem? E, na consequência disso, no versículo 11, ele também fala de uma afirmação que a própria mão do Senhor o conduziria na história e faria algo significativo na vida de Davi. Se na primeira pergunta, no versículo 5, ele diz, por que é que você está fazendo isso? Quem te deu ordem para fazer isso? No versículo 11, ele diz algo que Davi provavelmente não percebeu com atenção, mas viria a perceber. Ele diz no versículo 11, desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Uma promessa para Davi. E nessas muitas vezes, no capítulo 7, em que a palavra casa aparece nos textos apresentados, e que muito provavelmente você vai ler na sua casa, os sentidos e propósitos se diferenciam conforme aquele que argumenta e fala essa palavra. Quando Davi diz algumas afirmações sobre casa, ele fala sobre morada física, fala sobre casa de cedros, fala sobre algo palpável, percebível, notável. E quando Deus fala de casa, ele fala de geração, ele fala de dinastia, ele fala de descendência. O autor cita pedras vivas da casa grandiosa definida por Deus, e aquele que a construiria viria da linhagem de Davi. E na história, isso realmente aconteceu. Seu filho Salomão construiu um templo belo e grandioso. Mas um detalhe a ser notado é que o templo de Salomão não durou para sempre, conforme Deus fala no versículo 13. Ele foi destruído por Nabucodonosor II, aproximadamente em 586 ou 587 a.C. Então, o que foi afirmado por Deus no versículo 13 da perduração deste reinado para sempre não era real? Deus de repente se enganou? É óbvio que não. E Davi, finalmente reconhecendo em sua pequenez, humildemente se dirige ao Senhor, em ações de graças, alegre, porque ele sabia
que em tempos distantes a graça do Senhor estaria lá, e ela sempre estará lá. No versículo 19, ele diz o seguinte: foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa do teu servo para tempos distantes. Ele entendeu o que significava te farei casa, no versículo 11. E isto é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Salomão, como um tipo, um sinal dos dias que viriam, edificou uma casa física. E o descendente do qual Deus se refere é aquele que edificará a sua casa espiritual na unidade das pedras vivas que são o corpo da igreja. E esta igreja, por sua vez, a igreja militante, que agora espalhadas pela face da terra, travam o bom combate de viver e ser exemplo de fé, que é a razão da nossa existência. Efésios 2,16 diz: reconciliados em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Especificamente esse versículo ele fala sobre a quebra da diferença que existia entre judeus e gentios. Todos agora eram passíveis de entenderem, se escolhidos por Deus, serem percebidos da graça do Senhor. Romanos 12,15 diz: somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. E no dia determinado, esta mesma igreja militante será a igreja triunfante, livre das amarras do mundo, livre das amarras do pecado, em comunhão e eternamente com Jesus Cristo. Ele, que é o sumo sacerdote, o edificador das moradas celestiais do porvir, o mantenedor, a cabeça do corpo da igreja, composto pelas pedras vivas, que são eu e você, os servos do Senhor. Na obra de Cristo, vemos o cumprimento das promessas que foram feitas a Davi, descritas no capítulo 7 de 2 Samuel. O reino de Cristo se estabelece não porque ele vai dominar o mundo de uma forma violenta, através de lutas e guerras, como os judeus esperavam, um líder político que mudaria o planeta. Ele não vai estabelecer um estado autoritário que vai mudar a cabeça das pessoas à força. Não. Na verdade, a transformação de Cristo se dá pelo sacrifício, pelo amor por pessoas improváveis como eu e você, com o seu sangue derramado, dando o perdão do Senhor pelos pecados daqueles que são seus, aqueles que são eleitos. Não são pessoas, não são comportamentos, não são o que julgamos de errado, não são o que classificamos, nada disso Cristo derrotou na cruz. O que ele derrotou na cruz lá não foram o que nós achamos, o que nós pensamos, o que nós queremos. O que ele derrotou lá foi o pecado, foi a morte. Em sua cruz encontra-se a inscrição Rei dos Judeus. E ele realmente é o rei de todos os filhos de Deus. Na sua vida e na sua morte, Cristo é o centro da mensagem. O centro da mensagem efetiva de salvação. Ele é aquele que edificará até o dia da consumação de todas as coisas e seu fim, nele, em Cristo, a casa eterna para aqueles pelos quais ele mesmo pagou a dívida com a vida. João 14, de 1 a 4, diz algo bastante interessante para que nós pensemos a respeito e fiquemos confortados com a espera deste reino que chegará. Parece que é mais longínquo do que parece, porque este ano não está nada fácil para ninguém. Por vezes nós nos vemos não muito esperançosos, mas quando Cristo fala que Ele mesmo, pessoalmente, está preparando morada para aqueles que são seus, nos alegramos, porque Cristo nesse momento está trabalhando e intercedendo por nós. Nos alegramos, porque nós, de novo, pensamos a respeito e vemos que somos de Cristo. Não há alegria maior nesse mundo, não há tristeza que tire essa alegria de nós. João 14, de 1 a 4 diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Nós sabemos para onde nós vamos. Somos
peregrinos, somos forasteiros, não pertencemos a esse lugar. Faremos o melhor que pudermos para que o nome de Cristo seja glorificado através das atitudes que tomaremos nesse mundo. Mas não levaremos nada daqui. Deixaremos o exemplo de Cristo para quando nós formos embora, Ele continuar como aquele que foi o mantenedor e a garantia da nossa vida, da nossa alegria, da nossa esperança. O edificador da casa espiritual. Aquele que construirá, que está construindo as moradas onde nós passaremos a eternidade. Louvado seja Deus, porque Ele cuida de nós, tem misericórdia de nós, não merecemos nada, somos absolutamente improváveis, mas somos objetos de um amor que não compreendemos, mas nos alegramos e agradecemos em todos os momentos. Porque tudo que nós vivemos e todo esse amor é de Jesus. Tudo é sobre Jesus. E por Ele nós nos alegramos e vivemos com alegria esperando este lar celestial, que não é para nenhum outro, a não ser aqueles que foram escolhidos e separados pela mão amorosa do próprio Deus. Então que Deus nos ajude a vivermos da melhor maneira possível, aguardando isso com alegria e falando dessas verdades, para que elas não se apaguem no tempo e na memória daqueles que perderão essa oportunidade por conta de sua vaidade. Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos porque o Senhor nos direciona a sermos como o Senhor assim deseja. Te pedimos sabedoria para que nós consigamos, nas mais diversas dificuldades, nos colocarmos à disposição para o teu trabalho e perceber que tudo o que fazemos aqui é um reflexo do que o Senhor tem nos dado como privilégio para pregarmos a sua palavra, Pai, através das atitudes, das definições que teremos nesses mesmos trabalhos que enfrentaremos, porque eles são das mais diversas formas e diversidade possível, Pai. Nós sofreremos muitas coisas nesse mundo e por certas vezes acharemos que tudo que passamos aqui é um fim em si mesmo, como se não houvesse nenhuma esperança que não fosse aqui nessa terra. E na verdade, aqui não existe nada que seja útil para nós, a não ser o relacionamento que temos contigo, que nos faz perceber que o futuro da nossa vida está arraigado em Ti, Pai. Dá-nos a compreensão de que nós temos de fazer o nosso melhor aqui, mas o nosso lugar não é nessa terra. É junto de Ti, as moradas celestiais, aquelas que o Senhor tem edificado com a Tua própria misericórdia para receber aqueles que são Teus, benditos do Pai de amor, que deu o Seu próprio Filho para que nós estivéssemos juntos na eternidade. Tem misericórdia de nós, tem piedade de nós, ajuda-nos a vencermos a vaidade que faz com que nós achemos que o que façamos contribui grandiosamente para a Tua edificação, como se o Senhor precisasse da nossa ajuda. Nós é que dependemos, nós é que precisamos, porque tudo se trata de Jesus, a nossa salvação, a nossa intenção, a nossa comunhão, a nossa esperança. Tem misericórdia de nós, isso é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.